Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigos ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos, de cultura, informação e prestação de serviços aqui pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, mas também em todas as nossas plataformas, não é isso? Pablo operando, Caio colocando vocês todos aí em contato conosco e Sheila também como outro hífen no telefone. Nós estamos ligados pela Rádio da Fraternidade e, como você sabe, o Novos Rumos é um programa que tem sempre pautas especiais, em convidados especiais e especialistas no tema. Nós trazemos hoje, mais uma vez, o nosso convidado de hoje. O tema é o Espiritismo, particularmente o Livro dos Espíritos, mas com uma visão absolutamente nova da física e, quem sabe aqui, da física quântica. Quem vai discutir estas questões e nos trazer essas abordagens renovadas à doutrina dos espíritos é o nosso querido companheiro, amigo Cláudio Conte. Ele é engenheiro, é químico, é doutor em engenharia nuclear, professor em cursos de nível de mestrado e doutorado e expositor espírita. Cláudio Conte está na linha? Olá, Nádia, muito boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui na linha assim, te aguardando. Isso, graças a Deus. Muito obrigada, Cláudio, por aceitar nosso convite mais uma vez, estar aqui conosco no Novos Rumos. E você, como especialista dessa área, vai nos trazer essas informações. O Livro dos Espíritos, nós sabemos, e você que está nos acompanhando aqui como ouvinte ou como internauta, como nossos seguidores e seguidoras, o Livro dos Espíritos é o livro inicial através do qual o nosso querido codificador Allan Kardec trouxe a codificação da doutrina espírita, que depois foi desdobrada a partir de cada um dos capítulos do Livro dos Espíritos nas obras subsequentes. Mas nós vamos nos deter aqui nesta obra primária no sentido de ser a primeira, que é o Livro dos Espíritos, para nós avalizarmos, à luz da ciência atual, a atualidade dos ensinamentos, das lições da doutrina espírita. Então, Cláudio, começando aqui pelo Livro dos Espíritos, a atualidade dos ensinamentos espíritas, que é cada vez mais comprovada à luz dessa abordagem de conceitos mais atuais da ciência. Ô, Cláudio, há uma necessidade de atualização do Livro dos Espíritos? Olha só, isso é uma dúvida, né, que muitas pessoas têm, porque, afinal de contas, essa obra foi escrita lá em meados do século XIX. E o que acontece? O avanço do conhecimento, ele não para. Então, se considerarmos o avanço do conhecimento no século XX, foi, assim, uma enormidade. Então, não tem nem comparação, né? Se nós pegarmos, assim, intervalo de tempo, o avanço que teve no século XX e, obviamente, continuando no século XXI, nem se compara com o avanço nos outros séculos. Então, essa é uma dúvida comum, né? Já que a codificação vamos pegar a codificação como um todo, foi escrita no meados do século XIX, precisa de uma atualização. Será que ela foi ultrapassada? Mas o próprio codificador disse lá no capítulo 1, item 55 de A Gênese, que o Espiritismo não será ultrapassado. Como é que fica, então, essa história? Pois é, ela não precisa de uma atualização, ela não deve, na verdade, ser atualizada. O que acontece? Esses espíritos, eles escreveram coisas, né, na codificação que está muito acima do nosso conhecimento. Só que, obviamente, por falta de uma linguagem, eles colocaram indicações. Então, com o avanço do conhecimento, nós conseguimos
perceber essas indicações. E aí, obviamente, né, nós conseguimos sempre acompanhar o entendimento da codificação segundo o avanço do conhecimento em si. De preferência, né, na verdade nem é de preferência, o que deve ser feito é manter todas as obras, as 5 obras, no original, para que daqui a 10, 20, 30, 50 anos, que o conhecimento vai ter avançado muito, as pessoas, né, nessas décadas subsequentes, elas terão a base de estudo. E aí elas conseguirão, obviamente, ter um entendimento bem diferente do que nós temos hoje. Agora, a partir do momento, né, que houver uma adulteração dessas obras, aí esses indicativos, né, que esses espíritos colocaram nas obras, aí se perdem. E aí é que surge o problema. Então, o que nós precisamos fazer e o que devemos fazer é sempre trabalhar o entendimento da codificação segundo o conhecimento atual, mas sempre se referindo à obra original. Isso. Aproveitando aproveitando esse gancho, o Cláudio, nós estarmos agora atentos ao fato de que, como as obras agora estão em domínio público, há uma série de traduções surgindo e nós precisamos estar atentos a isso para guardarmos fidedignidade ao original, que é uma coisa que você está aí sublinhando, evidentemente nós também. Sim, isso começa a ser um problema a partir do momento em que, né, essas obras elas vão sofrendo alterações nas traduções. E uma coisa que nós observamos é que nós espíritas, falando nós em geral, temos uma tendência a achar que devemos corrigir ou complementar. Na verdade, nós temos que estudar. Estudar e deixar a obra lá. Exatamente. Nós referimos a obra, certo? Mas, obviamente, eu sou a favor de escrevermos quantos livros forem, quantos textos forem, no sentido de aprimorar o entendimento. Então, eu posso escrever 10.000 livros, por exemplo, acerca do Livro dos Espíritos, mas eu nunca posso alterar a obra primária. Reescrever alguma parte ou a totalidade do Livro dos Espíritos. Mas então... Isso não. Pois é. Cláudio, o Livro dos Espíritos trata, e isso, o planejamento divino no século XIX já tinha propiciado uma série de providências preparando a mentalidade e a mente da sociedade, da humanidade à época, para ser permeável, para receber as informações da doutrina espírita, porque trouxe informações sobre matéria. Mas eram os espíritos, e que história é essa de matéria e de espírito? São as questões aqui com as quais nós vamos iniciar a nossa conversa. A matéria tem 8 propriedades gerais, segundo os nossos livros, e a massa é uma delas. Agora, os livros também nos ensinam sobre a densidade como sendo uma propriedade física da matéria. E é, assim, o resultado entre a quantidade de matéria, que nós estudamos como massa, e o seu volume. Então, a matéria passa a ser uma questão muito importante, nós poderíamos até dizer uma questão-chave para os estudos da doutrina espírita. Agora, você, inclusive, tem um trabalho muito rigoroso a esse respeito no seu site pessoal. Você diz que a massa não é uma propriedade inerente à matéria, mas os nossos livros dizem que né? Você pode nos dar um exemplo esclarecendo esses pontos? Posso sim. Só para deixar claro, então, já que você, né, e agradeço muito ter citado o nosso site pessoal, e aproveitando para divulgar, que é o www.ccconte.com,
É Cláudio de Carvalho Conte, então ccconte.com. O Conte é com I no final, aproveitando, Oi? né? O Conte é com I no final. E no final, exatamente. E esse trabalho que você se refere é Ensaios sobre o Livro dos Espíritos, que está disponibilizado no nosso site. Então não paga nada, é só entrar, baixar e estudar. Quando nós falamos que não é uma propriedade intrínseca da matéria, não significa que não seja uma propriedade da matéria, mas não é uma propriedade inerente à matéria em si. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Pois é, nós vamos explicar. Você colocou muito bem que a matéria é uma questão chave para o nosso entendimento. E ela é muito importante, nós temos uma noção do que é matéria, porque essa matéria está intimamente ligada ao apego. Nós temos um apego muito grande, né, porque estamos ligados à matéria. E nós temos que essa matéria, ela existe independente de nós. Quando nós falamos que essas propriedades não são inerentes, porque a matéria em si, a matéria como a conhecemos, ela não existe a partir do momento que não existissem espíritos. Então, se não existissem espíritos, a matéria como a não conhecemos também não existiria. Mas por quê? Quando nós pensamos nessa matéria, ela é um produto, certo, do pensamento dos espíritos. Então, ela é uma cocriação. A grande dificuldade nossa é que nós aprendemos ao longo, né, da nossa existência como espíritos, ao longo de vários séculos, que Deus criou o universo, e quando nós olhamos quando pensamos em universo, nós consideramos que é esse universo que nós estamos em contato, que é nosso planeta Terra, é o Sol, são as estrelas. Mas André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala para a gente... Pela psicografia de Chico Xavier? Certo? Sim. Então, quando nós pensamos em universo material, esse universo com o qual nós interagimos no nosso dia a dia, ele é um produto de cocriação dos espíritos. Então, Deus, obviamente, ele é imanente porque esse universo só existe porque nós existimos. Mas ele transcende a partir do momento que não é uma obra direta de Deus. Então, quando nós pensamos no nosso universo, ele é um produto do fluido cósmico, certo? Sim. Como produto do fluido cósmico, ele é decorrente da ação dos pensamentos, que é o que a codificação deixa bem claro para nós, né? O espírito atua no fluido através do pensamento. Então, isso do ponto de vista da codificação, certo? É isso que traz, né, com relação a essa nossa matéria. Sim. Agora, com relação à física em si, nos últimos anos, né, com os testes, né, foi detectada uma indicação muito grande da existência dos bósons de Higgs, por exemplo. Então, essa informação que nós temos com bósons de Higgs é que a massa é decorrente da interação de partículas sem massa com os bósons de Higgs, por exemplo, que também não tem massa. Então, pois quando, né, você Cláudio, eu sei que é complicado. Cláudio, vamos aqui esclarecer o nosso ouvinte. Vamos aqui dividindo essa questão. Então, massa é a quantidade de matéria. A matéria... Oi? Massa é a quantidade de matéria quando nós pensamos na nossa matéria densa. Sim. Certo? Então você está partindo... como nós percebemos essa matéria. Então você está partindo, e é bom nós deixarmos isso claro, que há níveis de matéria ou níveis de condensação da energia. É isso? Não. Não? Também não é isso. O que nós estamos querendo falar, eu sei que é complicado, vamos tentar digerir isso que nós falamos. Certo? Sim. Cláudio? Do ponto de... Sim, estou te ouvindo. Aqui, eu estou te vendo aqui pela internet e às vezes eu tenho a sensação de que você vai falar. Aí eu fico esperando para te ouvir. E eu também fico aqui esperando que você responda logo. Vamos em frente. Vamos lá. Então tá bom. Deixa eu mandar um beijo para você. Tá me vendo, né?
Sim. Pois é, estou te vendo. Vamos lá, do ponto de vista, né, espírita, nós temos que a matéria é uma cocriação dos espíritos. Então é decorrente da ação do pensamento dos espíritos no fluido. Ponto. Agora vamos pelo lado da física. Isso. A física, hoje em dia, ela diz o seguinte, que massa é um produto da interação entre partículas. Sim. Que não tem massa. Sim. As Certo? partículas não têm essa quantidade que nós podemos ver e eventualmente segurar, não é isso? Pois é, massa, então, é decorrente de um processo de interação entre partículas. Então, Isso. quando nós colocamos, né, nós pensamos em massa, em matéria, juntando o que a codificação espírita nos diz e o que a física nos diz hoje, juntando esses dois conceitos, nós temos que matéria, essa matéria que nós atuamos, ela é uma expressão do fluido cósmico para nós. Então, o fluido cósmico se expressa para nós da forma de massa. Certo? Sim. Mas ela não é uma propriedade intrínseca da matéria, é simplesmente uma expressão do fluido cósmico. Sim. Então, o que acontece? Nós sempre temos que pensar em matéria como um sistema de relações. Agora, isso nós temos, né, para a mesa, por exemplo, que você está aí você sabe que eu já ia dizer sobre a mesa. Eu estou aqui na mesa. Agora, nós temos que trazer isso para o nosso corpo. É aí que a coisa toma uma proporção ainda maior. Porque esse corpo que nós atuamos, ele tem uma existência diretamente relacionada com o nosso pensamento, com o nosso padrão mental. É um sistema de relações. Então, tudo aquilo que meu corpo, né, como o meu corpo se expressa, está diretamente relacionado com o meu estado mental, com o meu pensamento. Então, estados de saúde e estados de enfermidade está relacionado diretamente com o pensamento do espírito. Isso, aliás... E agora, quando nós pensamos que matéria não tem uma existência intrínseca, não tem uma existência inerente, então diminui em muito o nosso apego, porque senão nós estaremos, né, nós nos conscientizamos que estamos apegados a algo que não tem uma existência por si só. Pois é, aí você veja como nós somos então ridículos. Nós nos apegamos de uma certa forma ao nada, não é? A essas partículas. Você agora falou tudo, em poucas palavras, tudo que eu quis falar até agora. Você resumiu muito bem. Pois é isso. Exatamente. O budismo é interessante porque o budismo ele fala dessa nossa realidade como uma ilusão. Sim, Maia. E quando você pega, né, por exemplo, a forma como o budismo coloca, que é uma ilusão, e nós vemos e juntamos o espiritismo com a física hoje em dia, nós chegamos realmente à conclusão que vivemos num mundo de ilusão. Nós somos os iludidos. Isso. Então, a questão do apego está aí, nós estamos apegados ao nada, o que não deixa de fazer com que nós sejamos seres ridículos, como dissemos ainda há pouco. Essa questão tem alguns outros desdobramentos, com a questão do espaço, por exemplo? Você agora, na verdade, está complementando, porque você não tem como separar espaço, matéria, e nós vamos colocar também o tempo. O tempo. Então você não consegue separar esses três. Quando você não separa esses três, tudo aquilo que nós falamos há pouco para a matéria vale também para o espaço. Para o espaço. Porque esses temas, Cláudio, são caros a vocês da física e a nós
pessoas da filosofia, não é isso? Mas olha, nós vamos fazer agora um breve intervalo. Você, por favor, continue na linha. E vocês, queridos amigos, ouvintes e seguidores, também continuem para nós continuarmos estudando física e espiritismo com Cláudio Conte, nosso convidado especial da edição de hoje. Vocês podem comunicar-se conosco, talvez estejam só agora se inteirando ainda dos assuntos, mas daqui a pouco nós vamos também fazer aqui comentários sobre a participação de vocês. Fiquem conosco, por favor. Rapidinho, né? Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, nós estamos de volta do nosso breve intervalo. Claro, você continuou conosco e também já pode ir aí compartilhando com as suas amizades, os seus companheiros, porque nós estamos estudando o livro dos Espíritos, ou o Espiritismo, à luz da ciência atual, particularmente da física. A Dalva de Padre Miguel, Cláudio, olha, nós vamos... Sim, nós vamos aqui responder a Dalva de Padre Miguel, nossa querida amiga. Beijos vegetarianos para você também, Dalva. Ela diz: querida Nádia e companheiro, boa tarde, Dr. Cláudio. O senhor poderia falar sobre a grade energética da Terra e sobre sua influência sobre nossa saúde e sobre as civilizações que foram levantadas sobre essa grade energética, como o Cairo, por exemplo? Mas ela não parou por aí, não. Você vai ficar 2 dias para responder. E ainda existe outra. O senhor também poderia explicar a frase bíblica de que Deus é onipotente, onipresente e onisciente? Isso tem a ver com o átomo divino que habita em todas as criaturas? Ô Dalva, assim não vamos ter o segundo bloco, só você. Mas vamos responder. Vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Existem várias formas, né, das pessoas apresentarem certas ideias, certos conceitos. Então, por exemplo, por grade energética da Terra, eu interpreto as diferentes condições de existência. Então, o que são as diferentes condições de existência? São espíritos interagindo com variados níveis que eu vou chamar aqui de densidade de matéria. Então, como nós falamos, a matéria em si está relacionada com o pensamento do espírito. Então, através do pensamento do espírito e da sua condição, que ele interage com um nível ou outro de densidade, ou as diferentes condições de existência. Então, por isso que, ao nosso lado, existem espíritos desencarnados atuando, só que eles estão vivendo a vida deles, certo? Então, em um mesmo espaço, existem diferentes condições de existência. E essas diferentes condições de existência existem independentemente das outras. Os processos de interação, eles podem acontecer a partir do momento que um espírito ou um grupo de espíritos se interesse por atuar numa outra condição de existência. Então, quando nós pensamos, né, no nosso planeta, por exemplo, nós não podemos pensar apenas nesse mundinho que nós existimos, mas nesse espaço existem várias condições de existência, variados graus de densidade, variados níveis evolutivos de espíritos. Então, quando nós olhamos para a Terra, o planeta, né, Terra, com seus variados mundos, então cada condição de existência é um mundo diferente,
nós analisamos esse planeta de uma totalidade maior. E aí grupos, né, eles passam a ter uma importância menor, certo? De nós considerarmos este ou aquele grupo aqui na Terra. O que nós precisamos pensar a partir do momento que analisamos o planeta numa totalidade, nós olhamos para todas essas estruturas pensando sempre em obter o melhor possível, certo? Sim. E sempre Cláudio, lembrando que o nosso pensamento, o nosso interesse é que dita a região ou a condição de existência que nós vamos atuar. isso. Então, Cláudio, durante o sono, né, quando nós dormimos, dependendo do nosso interesse, nós atuamos em uma ou outra condição de existência. Significa, nós atuamos em um mundo ou outro mundo, né, ligado ao planeta, mas que vai ser melhor do que esse ou pior do que esse que nós interagimos enquanto em estado de vigília, dependendo sempre do nosso interesse. isso. Cláudio, você está nos ouvindo pela internet? Não, eu estou te vendo pela internet e te ouvindo Não, é pelo porque às celular. vezes eu sinto que há um delay aí. Eu acho que pensei que fosse por isso. Só para nós destrincharmos um pouquinho isso. A grade energética da Terra, na expressão da Dalva de Padre Miguel, é um, digamos assim, veja se está correto, é um conjunto de faixas de energia que permitem a existência, por exemplo, de moluscos, de animais mamíferos, de pássaros e de homens. Isso confere? Não é bem isso que nós queremos dizer, não. Não, mas esse é o início, para nós irmos desenvolvendo. A partir daí, nós também temos, por essa mesma grade energética, nós temos as possibilidades de haver a vida dos homens encarnados e a vida de espíritos desencarnados, simultaneamente. Isso Sim. Confere? Confere. Então, Confere, mas você sempre, como você falou nos animais, nós precisamos lembrar que André Luiz, ele relata, certo? Sim. Em que a existência de animais no plano de desencarnados, sim. certo? Como Então, há também de homens, é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Se há homens encarnados e homens desencarnados, há animais encarnados e animais desencarnados. Exatamente. Isso, perfeito. Agora, a Dalva aqui ainda pergunta assim, se você pode falar sobre essa grade energética da Terra influenciando a nossa saúde. Nós estaríamos falando disso que a medicina estuda atualmente como psiconeuroendócrino imunologia, ou seja, desde a época de Hipócrates, o pai da medicina, e de Aristóteles, em que há uma relação direta entre emoções e estado de saúde ou de doença, dependendo de serem positivas ou negativas as nossas emoções. Isso guarda essa relação com essa outra área do conhecimento, que também agora modernamente está instituída como psiconeuroendócrino imunologia? Exatamente, Nádia, porque nós precisamos pensar o seguinte, vamos dizer que quando eu durmo, se meu interesse é positivo, se meu interesse é bom, se Isso. eu gostaria de me aprimorar, eu vou interagir com condições de existência saudáveis. Eu interagindo com condições de existência saudáveis e mantendo a ligação, né, do espírito com o corpo, mesmo em estado de vigília, esse corpo receberá toda essa energia, entre aspas, saltar. Isso. E por isso, obviamente, nós vamos fazer a manutenção da saúde. Em contrapartida, se meu interesse não é muito bom, né, se eu busco interesses mais vis ou prazeres ainda mais mundanos, eu, durante o estado de sono, eu vou interagir com condições de existência não tão saudáveis. Sim. Na verdade, malsãs. Como o espírito está ligado ao corpo físico, mesmo durante o sono,
esse corpo receberá esse tipo de fluido, essa componente malsã. E, obviamente, o corpo, sendo uma matéria, ela se ressente disso tudo. Vai assimilar então, isso. O estado de saúde ou o estado de enfermidade está diretamente relacionado com os nossos interesses, com aquilo que me ocupa. Obviamente, isso aqui, né, que nós estamos falando, é hoje. Existem condições, né, de outras existências Sim. influenciando nesse processo. Mas o que nós estamos falando é o que eu posso fazer hoje. Então, eu, hoje, tendo interesses positivos, farei a manutenção da minha saúde. Mesmo que eu traga resquícios de outra existência, esses resquícios serão minimizados. Agora, se meu interesse é malsão, né, é mais vil do que muitas vezes nós temos aqui na Terra, então eu estarei contribuindo para um estado de enfermidade e componentes de outras existências serão ainda acentuadas. Isso. Então, no final, o que gerencia esse processo são os nossos interesses, É a mente. os nossos pensamentos. Em última análise, é a mente, é o espírito. É a mente, é o espírito. É o espírito. E tem diretamente com o que nós estávamos falando no início, que essa matéria, ela não tem uma propriedade intrínseca dela. Todas as propriedades dessa matéria são impressas no fluido através da mente do espírito. Fechamos esse conceito, não foi? Exatamente. Fechamos esse conceito. Mas eu quero ainda falar sobre, é o Vlamir, Juliana, é o Vlamir Rezende, é isso? Nosso companheiro lá de São Paulo. Obrigada, Vlamir, por estar conosco. Continue aqui conosco pela Rádio Rio de Janeiro. Você pode fazer alguma pergunta aqui para Cláudio Conte, o nosso convidado também, viu? Eu sei que nós todos estamos estudando aqui com o Cláudio a física, então é muito mais um momento de nós ouvirmos, em vez de ficarmos perguntando, porque até nem sabemos tanta física para perguntar, mas nós vamos ainda rapidamente, Cláudio, se você conseguir. A outra questão da Dalva, outro beijo para você, Dalva. Você também poderia explicar, Cláudio, a frase bíblica de que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, que é uma questão também da filosofia, de um modo geral, filosofia geral, e também da filosofia espírita. E isso teria alguma coisa a ver, Cláudio, com o átomo divino que habita em todas as criaturas? Exatamente, certo? Então, você tem que pensar o seguinte, todos nós somos filhos de Deus, ponto. Então, a partir do momento que nós somos filhos de Deus, nós estamos ligados diretamente a Ele, ponto. Agora, quando nós vamos pensar em onisciência, onipresença de Deus, é que nós analisamos Deus como um indivíduo. Nós pensamos em Deus como um indivíduo. Então, por isso que causa uma certa dificuldade para nós entendermos essa onisciência. Quando nós pensamos que, no final, tudo, né, que nós entramos em contato é uma cocriação do Espírito, então eu enquanto Espírito, só cocrio baseado naquilo que foi criado. Sim. Quem cria é Deus. Deus cria. Então eu manipulo, através do meu pensamento, tudo que foi criado por Deus. Tendo tudo sido criado por Deus, certo? A estrutura na qual eu atuo, aí você tem a onisciência de Deus. Porque eu trabalho naquilo que Ele estruturou. Que na verdade então, é a presença da lei de Deus. Oi? É a presença da lei de Deus na criação. Isso, porque como Ele criou isso tudo, eu crio no que Ele criou. Quer dizer, dentro das estruturas criadas... Então aí está a onisciência de Deus. Dentro... tudo, né, em que eu atuo e foi criado por Ele, aí está a onipresença de Deus. Sim. Então, quando nós abstraímos Deus como um indivíduo, como um ser, mas como algo que criou tudo aquilo na qual nós atuamos, então nós sabemos, né, nós conseguimos entender melhor como funciona essa onisciência e onipresença.
Porque nós tendemos a analisar onisciência, o conhecimento de tudo, como se eu estivesse vendo tudo que acontece. Sim. Então, por exemplo, é como um Big Brother, né? Um grande Big Brother, em que a gente consegue ver, né? Deus estaria vendo através de câmeras tudo que vai acontecendo, como eu estou vendo você agora aí no estúdio da Rádio Rio de Janeiro. Mas Deus não é onisciente no sentido dele observar tudo que acontece. Ele simplesmente está em tudo, não é isso? Tudo que é feito feito naquilo que ele criou. Cláudio, então é porque ele está em tudo, porque ele é e a sua criação é ele também. Também. Então, não é que nós somos uma parte de Deus. Exatamente. Mas como criação de Deus, nós estamos ligados à mente de Deus. Nós integramos a estrutura por ele criada. Sim. Então vamos pensar o seguinte, né? Nós falamos ainda agora que a matéria, ela existe porque o meu pensamento, por exemplo, atua nessa matéria. Sim. Então a matéria não tem uma existência inerente, ela só existe porque eu atuo, o espírito atua na matéria. O espírito, ele só existe em decorrência de uma atuação de Deus. Certo? Então, a minha existência, a nossa existência enquanto espíritos, só existe, só permanece porque estamos diretamente ligados ao pensamento de Deus. Por isso que é importante, né, o outro conceito de Deus que nós não consideramos muito, mas é importante a imutabilidade de Deus. Por quê? Por que isso é importante? Por que eu existo e continuarei existindo pela eternidade? Porque Deus é imutável. Sim. Se Deus é imutável, ele não desfaz o que ele fez. Como ele me fez, ele não deseja desfazer. Então, por isso que nós podemos falar que nós da somos eternidade do Espírito. E que nós somos imortais, não é isso? Imortal não é um termo que eu gosto de usar, não. Teologicamente, olha só, levaria para uma outra hora de estudo. Sim, mas teologicamente, nós dizemos que Deus é incriado e, portanto, ele é eterno. Isso, Platão fala sobre isso. E nós que tivemos início, porque fomos criados, somos imortais. Mas, olha, nós... Isso é comumente o que é trabalhado. Certo? Sim, normalmente é esse conceito que você está falando agora que é assim, conhecido. Sim, é o trabalhado na área da filosofia antiga, desde antiga. Esse conceito nós podemos levar para outras questões que dariam uma outra hora aí de estudo. Você nem sabe que outras horas aqui o Gesselano de Nilópolis já está propondo. Um abraço para você, Gesselano. Ele diz que, Cláudio, ele gostaria, o Gesselano quer saber a origem da palavra quântica. Depois, quântica, Depois, ele também quer que você explique os fenômenos que acontecem no Triângulo das Bermudas. Ele quer também... Olha, primeira eu posso responder, a segunda não. Tá. A terceira é: qual a sua opinião sobre o Videocon e Espiricon? E, se possível, não satisfeito com essas complicações, Gesselano, ele ainda quer saber, se possível, se você pode falar sobre os universos paralelos. Gesselano, eu já vou dizer a você que nós estamos quase encerrando o programa, não vai dar para nós falarmos sobre isso, mas eu guardo essas questões para a próxima participação do Cláudio Conte aqui no programa. No momento, ele vai responder a você, palavra quântica, qual é o étimo dessa palavra, a origem? A origem. O quanta de energia significa pacote. Quanta é pacote, certo? Então, quanta é plural, né? Sim. E o singular é quantum. Um quantum de energia. Então, um quantum é pacote. Quanta são pacotes. E o quântico está atrelado a pacotes. Isso. O que aconteceu? Se pensava, né, que os processos energéticos eles eram contínuos. Então, era isso que se pensava. A partir de uma série de estudos, e aí entra, né, emissão de corpo negro, então aí vai complicando um pouco mais como eles chegaram a essa conclusão. Mas foi observado
que os processos energéticos não poderiam ocorrer com qualquer quantidade de energia, mas em pacotes. Então, os processos energéticos, eles ocorrem em pacotes específicos de energia. Então, são pacotes, né? A energia, ela é cedida ou liberada em quantidades bem definidas. Então, um pacote de energia, que está relacionado, e essa quantidade de energia no pacote, ele depende do fenômeno em si. Então, surgiu o quanta de energia. E aí a física quântica. A física quântica está atrelada aos processos energéticos que ocorrem na forma de pacotes. De quantum. Então, a energia liberada no processo, ela não é contínua, é em pacotes. Então, por exemplo, um conceito, né, que às vezes é muito divulgado no meio espírita, de que a natureza não dá saltos, isso é um equívoco. A natureza dá saltos. Os processos quânticos, todos os processos físicos, eles são baseados em saltos. E esses saltos são os quanta de energia. Estão atrelados às quantas de energia. Espero ter esclarecido, né, como surgiu a física quântica. Sim, isso, para o Gesselano. Quando eles estavam estudando a emissão de energia num corpo negro. Sim. Agora, quanto a essa questão da natureza não dar saltos, natura não facit saltos, que vem desde Aristóteles, passa por Leibniz e tudo, essa questão da filosofia, que à época não podia nem imaginar essa questão aqui da quântica e etc., eles não estariam, então, se reportando à matéria que nós vemos, ou que é visível aos nossos olhos? Você consideraria isso? Porque à época não haveria como pensar em quantum. Não, você está completamente certa, Nádia. O que acontece? Quando você observa um corpo macroscópico, sim, você não vê esses saltos energéticos. E, inclusive, você tem a sensação de ser sólido. Isso. Então, essa mesa na qual você está apoiando o seu papel... ela não existe, já sabemos. Dá uma sensação de que existe uma solidez. Mas quando nós vamos no âmago da matéria, não existe essa solidez. Inclusive, isso é uma coisa interessante, que se considerava que esses saltos quânticos, eles só ocorriam no infinitamente pequeno e estavam diretamente relacionados com as condições de laboratório. Agora, existe uma nova vertente, né, do conhecimento quântico que se chama biologia quântica. Na biologia quântica, eles começaram a observar processos quânticos em organismos macroscópicos, né, em corpos físicos. Então, eles começaram a observar esses fenômenos quânticos a nível de plantas, a nível de animais e, obviamente, no também, nosso corpo. Né? No nosso corpo. Isso pode ser extrapolado para o nosso corpo físico. Ô, Cláudio, existe uma frase do nosso querido mentor André Luiz, que agora está aqui posta às claras, à luz desses conceitos que você nos traz. Ele diz assim: a vida é movimento. Portanto, está tudo se mexendo em toda parte. Nós é que não estamos vendo. Nós que não estamos vendo. Está tudo saltando aqui na intimidade da mesa. Isso. Não é isso? Está tudo saltando aqui no corpo do Pablo, do meu, do seu. Agora, Nádia, eu vou falar uma coisa que às vezes causa alguma consternação. Mas essa mesa aí que você está apoiada, ela não necessariamente ela está parada. A partir do momento que começa a observar a nível microscópico, é possível, né, chegar à conclusão que ela se movimenta. Então significa, ela não é estática. Isso. É exatamente. Ela se estrutura a todo momento. É uma estruturação contínua. Isso. É exatamente por isso que o nosso mentor diz: a vida é movimento, né? Agora, o Clóvis Correia pelo Facebook, sabe que nós estivemos pelo Facebook, pelo YouTube e pelo WhatsApp. Nós todos curtimos, eu agradeço muitíssimo todos os comentários generosos à minha pessoa, ao programa e a você também, Cláudio. E vamos aqui
Estamos encerrando o programa, lamentavelmente. O Clóvis Correia do Facebook, um abraço para você, querido. Ele diz assim, citando Albert Einstein: quando abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. Sim. Não é? Exatamente. Ô, Cláudio, você já percebeu que você tem que voltar? Eu volto quantas vezes você me convidar. Será ótimo. Está convidado 1000 vezes. 70 vezes 7.000 vezes. Olha, a Dalva também tem ainda aqui no conjunto de perguntas, ainda tem umas coisinhas. O Gesselano também está prometido. Vou trazer essas perguntas no próximo encontro com o Cláudio aqui, a quem agora agradeço muitíssimo mais uma vez os seus esclarecimentos, para nós ficarmos mais informados e estudarmos melhor a doutrina espírita e a vida em si. Cláudio Conte, engenheiro químico, doutor em engenharia nuclear, professor em cursos em nível de mestrado e doutorado e expositor espírita, muito obrigada. E meu amigo do Novos Rumos da Rádio Rio de Janeiro. Obrigada, Cláudio. Eu que agradeço e convido a todos para visitarem meu site e esse livro que nós citamos, que vai trazer muitos esclarecimentos sobre isso que nós falamos agora, né? Isso. Em uma hora. É o www.ccconte.com. Amigo ouvinte, amigos seguidores, muito obrigada por terem estado conosco, terem nos ajudado a construir mentalmente, espiritualmente, pela força do pensamento, quanticamente, este programa. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tenha uma linda quinzena, um grande abraço para você. Reprise, domingo, 22 horas. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.